Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. E eu peço que os irmãos me ajudem na leitura, pois farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos os pares, até terminarmos o texto no verso de número 21. Todos acharam? Então faremos a leitura. Deste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Então lhe recomendou: tende cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Então direi à minha alma: tendes em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Amém. Esse texto ele está num contexto bem interessante. Jesus ele está repreendendo os fariseus ali. Se você olhar o capítulo anterior e o início do próprio capítulo 12, você vê que Jesus está trazendo palavras fortes aos fariseus, repreendendo eles pelos seus comportamentos que eram diferentes daquilo que eles falavam. Os comportamentos dos fariseus eram um comportamento hipócrita, onde eles apresentavam como é que o povo deveria viver através da lei de Deus, e a vida deles era contrária a isso. Então Jesus está repreendendo os fariseus. E ele, no início do capítulo 12, ele está alertando seus discípulos para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, para que eles tomassem cuidado com aquilo que os fariseus falavam, da maneira que eles agiam e como é que eles viviam diante da sociedade do povo de Deus que ali vivia. Jesus repreendendo eles, lembrando eles da lei, corrigindo eles a respeito do que de fato eles deveriam viver, ele se encontra e se depara com essa pergunta no meio desse contexto, que um homem estava preocupado com seus bens. Ele diz: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E esse homem, ele vai a Jesus com interesse em seu próprio benefício. Pois, se você vê em Deuteronômio 21:17, que fala a respeito da repartição da herança, o texto diz: mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando dobrada porção de tudo quanto possui, porquanto aquele que é primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Então, possivelmente esse que estava se dirigindo a Jesus e pedindo que Jesus agisse como juiz e prestasse a justiça que ele queria mediante a sua herança, ele seria talvez o filho que não fosse o primogênito. Por isso que talvez em seu coração ele estava questionando e pedindo para que Jesus julgasse a sua causa. Pois aquele que era primogênito, de acordo com a lei, era aquele que era detentor de boa parte, ou da grande maioria dos bens daquele que o deixou. O testamento confirmaria isso. O testamento mostraria que aquele que é o filho primogênito, ele tinha o direito e o cuidado de boa parte dos bens, e muitas vezes até todos os bens de seu pai, para que pudesse administrar e dar continuidade àquilo que o seu pai conquistou ou adquiriu. E este estava pedindo a Jesus: Mestre, ordena, meu irmão, que reparta comigo a herança. Dá-se a entender também que ele deve ter recebido a sua herança e ter desgostado do que aquilo que a lei de Deus disse a respeito disso. Então ele vai diante do mestre, olha para a lei de Deus e acha que aquela lei de Deus que ordena que aquele primogênito recebesse boa parte ou a maioria da parte da herança, ele diz que não era válida. E ele vai diante do Deus
todo-poderoso, do próprio Filho de Deus, que é a própria palavra de Deus, e questiona o próprio Deus, dizendo que aquilo que Deus determinou em sua palavra não era tão bom como ele esperava. E Cristo, que sonda os corações, que conhece as mentes, que sabe todas as intenções, que sabe todos os desejos do homem, logo de fato responde de imediato. Mas Jesus respondendo: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Na época, os juízes e partidores, aqueles que trariam um resultado, ou aqueles que avaliariam qualquer tipo de sentença, eram aqueles considerados como mestres, como rabinos, como aqueles que estavam à frente do povo. E olhando a autoridade de mestre, como o povo reconheceu que Jesus era um mestre, ele achou que o próprio mestre, o Senhor da palavra, negaria o que a palavra própria disse em respeito da herança. Aquele homem não foi a Jesus pedindo justiça. Aquele homem não foi a Jesus pedindo que a causa dele fosse atendida. Aquele homem foi a Jesus com o seu coração interessado naquilo que não era dele. Ele foi a Jesus querendo mais do que era digno. Ele foi a Jesus querendo mais do que aquilo que pertencia de fato a ele. E Jesus logo diz: quem me constituiu mestre diante de vocês? Quem me constituiu Senhor diante de vocês? E essa resposta é eficiente e eficaz para colocar aquele homem naquele lugar que ele deveria estar. E ele dá a continuidade. Então ele recomenda, dizendo: tende cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aquele homem que foi a Jesus estava preocupado com os bens e com a quantidade deles, pois o interesse deles era ter mais do que ele deveria ter. E quantas vezes, diante do trono da graça, diante do Senhor rico em misericórdia, nós se encontramos assim? Nós vamos diante de Deus, vamos diante daquele que é o nosso Senhor, e ao invés de desfrutarmos da bênção que Ele é, nós procuramos nele formas de adquirir bens, de adquirir riquezas e de ter condições. As pessoas aí fora têm uma teologia que diz que se você contribuir ou fazer alguma coisa com suas finanças para a obra de Deus, você é abençoado ou correspondido de tal forma ou até superior àquilo que você deu, àquilo que você fez. E nós vemos diante da palavra de Deus que Deus, pela sua graça, pode nos abençoar com nossas generosidades. Mas o intuito do coração daquele que se chega diante de Deus para ofertar alguma oferta, e nesse contexto, alguma oferta relacionada às suas finanças, ele deve fazer com gratidão e louvor a Deus. Pois o Deus que consiste graça e misericórdia, o Deus que faz com que cada um de nós levante e exerça as nossas profissões e os nossos trabalhos, é o Deus que sustenta nós. E nós, como louvores, como servos de Deus que procuram louvar a Deus, fazem com gratidão e com generosidade. Então Jesus alerta aos seus discípulos e àqueles que estavam ao seu redor: tome cuidado, guarde-os de toda e qualquer avareza. E a avareza, resumidamente, é o amor ao dinheiro, o amor aos bens, o amor à conquista, o amor à posse, o amor a tudo que o trabalho ou o esforço, ou meios legais ou ilegais pode adquirir. E Jesus repreende isso. Porque um dos problemas e um dos males que os homens enfrentam desde a queda é essa questão de poder, essa questão de ter e essa questão de fazer. Hoje, na sociedade que nós somos inseridos, as pessoas são conhecidas e são renomadas por conta daquilo que elas têm, daquilo que elas conhecem, dos seus posses, dos seus méritos, dos seus bens. E elas têm status por conta das suas riquezas. E as pessoas tendem a caminhar por esse caminho. Não era diferente naquela época. Não era diferente naqueles dias. Por isso que aquele homem revoga e pede: Senhor, julga essa causa em meu favor, pois eu acho que a lei do Senhor não é justa. E Deus nos alerta, Jesus alerta para que tomemos cuidado contra isso. Se lembrarmos de um texto que Timóteo, capítulo 6, ele fala que uma das raízes dos males é a procura pela riqueza. E o que faz, muitas vezes, uma nação, um povo, e o que faz que o homem se perder ao longo da vida, é ele ter essa paixão por essa riqueza. Então, quando Jesus os alerta, tome cuidado, policie, vigie, pois isso pode tomar o seu coração.
Isso é confirmado através da vida de Timóteo, através da vida de Paulo aconselhando o jovem Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se tornam como dobres. A si mesmos se atormentam com dores, com muitas dores. Nós, se desviarmos dos nossos corações e buscarmos os nossos interesses financeiros e materiais, grande parte disso, grande parte de nós, certamente tomaremos caminho que não glorificará o nome do Senhor. Jesus fala a seus discípulos: tome cuidado, pois foi isso que derrubou um dos seus discípulos. Ele olhou a Jesus e viu uma oportunidade de entregá-lo àqueles que os perseguiam. E ele não tutibiou em seu coração. Em nenhum momento ele duvidou que aquelas 30 moedas de prata valia o preço do Senhor. E ele, pelo seu interesse no seu dinheiro, em seus recursos, em ter um pouco mais, ele fez aquilo que estava no seu coração. Ele amava o dinheiro mais do que a Cristo, e ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Nós podemos fazer de tal forma como Judas fez, com tal facilidade que ele teve, se os nossos corações estiverem nas riquezas. Pois Judas era um daqueles homens que foi chamado pelo próprio mestre, era um daqueles homens que escutaram a pregação bíblica, era um daqueles homens que viu o Senhor fazer milagres, e o seu amor ao dinheiro não fez com que aquelas coisas gloriosas que Cristo fez diante dele tivesse peso ou valor algum, porque ele amava mais o dinheiro, ele amava mais a posse, ele amava mais os bens do que o Senhor. Ele vendeu o Senhor sem medo. E nós, por conta dos nossos bens, por conta da nossa ganância, por conta dos nossos amores, dos nossos prazeres e das nossas paixões, vendemos o Senhor por muito menos. Jesus alerta aqueles homens: cuidado, qualquer avareza é perigosa, qualquer tipo de amor ao dinheiro é perigoso. E nós, com nossa realidade, podemos olhar a essa parábola e esse texto que Jesus está falando e dizer: poxa, isso não se aplica a mim. Mas preste atenção como é que Jesus ainda enfatiza mais quando ele diz a palavra. Jesus inicia, ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E talvez você olhe essa condição desse homem rico que Jesus descreve aqui e fale: eu não tenho riquezas, eu não sou um homem rico, e muito pelo contrário, eu não tenho nada em abundância. Só que quando Jesus alerta de qualquer tipo de avareza, ele está falando a nós. Porque eu pensei nesse texto e meditei nele quando eu estava discutindo com os colegas de trabalho sobre assuntos do trabalho que nós estávamos vendo de desvantagem em relação aos outros trabalhadores. E eu percebi por um instante que meu coração estava caminhando para um caminho de avareza. Pois em nenhum momento da conversa eu dei-se a consciência de lembrar que o que eu estou recebendo do que está sendo pago pelo meu trabalho é nada mais além do que a provisão e o cuidado do Senhor. O Senhor dá a nós a condição de trabalharmos. O Senhor dá a nós a força para que o trabalho seja executado. O Senhor dá a nós a graça para que nós venhamos nos formar em algum tipo de profissão e termos alguma especialização. O Senhor dá a graça para que as portas de emprego sejam abertas. E eu me tomei e me vi em uma condição onde, ao invés de eu enxergar tudo isso da bondade e da graça do Senhor, eu estava preocupado com quanto que eu ia ganhar no final do mês, sendo que nem isso é tanto assim, comparado com esse homem rico que Jesus descreve. Então, para a nossa realidade, de alguma forma, podemos caminhar para esse caminho. Esse caminho de avareza, esse caminho de distanciamento da gratidão ao Senhor. Esse caminho de amor pelos recursos, esse caminho de amor pelos nossos bens, ao invés de amarmos o Senhor que providencia todos esses bens. Pois Ele é o Deus da providência, e não nós. Então tome cuidado, porque talvez o seu emprego, que você não ganhe rios de dinheiro, ele tem tomado tanto o teu coração, que você se esquece de Deus. E se fosse possível, para ganhar um pouco mais, você venderia o Senhor, sem duvidar, sem nenhum esforço. Qualquer proposta, qualquer oportunidade, qualquer recurso a mais, você deixaria o Senhor por conta daquilo que você tem e tem tido em seu coração. É o amor aos bens e não ao Senhor. Então aquele homem de muitas posses, ele teve um ano ou uma colheita muito mais proveitosa do que ele teria antes. Ele teve uma porção muito mais abençoada.
Ele teve um campo que produziu com abundância. E ao invés de ele olhar e ver ao Senhor e glorificar a Deus, ele pensou sobre si. E olha que interessante, o pensamento desse homem não é ruim em si, pois ele teve uma grande produção. E a primeira coisa que ele pensa, ele coloca em seu coração, ele avalia em seu ser, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. A colheita foi tão grande, a provisão foi tão maior do que ele esperava, que aquilo que ele tinha de recurso para armazenar os seus bens era insuficiente. E ele pensa: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E de fato isso em si não é ruim, pois ele estava se planejando e se organizando para receber aqueles frutos, para receber aqueles bens que ele conquistou através de uma grande colheita. E nós fazemos isso muitas vezes, não fazemos? A gente se organiza, senta e avalia tudo que temos, tudo que recebemos no mês e ao longo do ano. Se planejamos e fazemos contas e cálculos para a gente alcançar os nossos objetivos e os nossos desejos. Tudo aquilo que deseja o nosso coração, a gente se organiza financeiramente para podermos fazer. Seja comprar uma casa ou comprar um carro, seja a viagem tão sonhada, a gente senta, se planeja e faz tudo possível para que isso aconteça. E aquele homem também fez. Ele recebeu muito. Ele disse: a melhor ideia que tenho nesse momento é destruir tudo e construir tudo novo, para que tudo aquilo que eu recebi seja muito bem armazenado e guardado. E olha o que ele diz no versículo 19. Então direi à minha alma: tendes em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Diante da providência do Senhor, diante dessa história que mostra o cuidado do Senhor, pois aquele homem, mesmo que tivesse seus funcionários e suas condições de plantio, ele não tinha garantia nenhuma, em condições nenhuma de fazer com que a terra produzisse como ela produziu. E nós também não. Dadas as proporções, nosso trabalho, os nossos recursos, os bens que adquirimos, nenhum deles, por nossa capacidade, seriam possíveis, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor. Nesse texto fica muito mais claro, porque aquele homem dependia totalmente de Deus em relação à sua plantação. Mas talvez isso fique obscuro aos seus olhos, porque é você que levanta e vai trabalhar. É você que se esforça, é você que estudou, não é? Não é nós que fazemos isso, nós não se empenhamos e adquirimos uma profissão a qual gostamos ou não, mas corremos atrás dos nossos recursos e achar que a nossa força e o nosso braço que faz com que essas coisas aconteçam. Nós levantamos de manhã muitas vezes e ao invés de clamarmos ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude e nos direcione, nós dizemos a nós mesmos: vamos, pois hoje é mais um dia de conquista. Vamos, pois a força do nosso braço tem nos dado muito mais do que podemos ter. Vamos, porque o nosso trabalho ele nos traz recompensas. E não reconhecemos o Senhor. Esse homem fez isso, e nós fazemos isso talvez diariamente. Nós se posicionamos e nos comportamos dessa mesma forma, confiando em nós e fazendo tudo para nós. Tudo para a nossa glória, tudo para o nosso louvor. E nós caminhamos como o mundo caminha, pois eles querem mérito, querem honras, querem vistas, e nós, como povo de Deus, queremos tais méritos, tais honras e tais vistas mediante a sociedade. E Jesus diz: tome cuidado. Essa história, ela enfatiza muito mais do que eu estou querendo dizer a vocês, discípulos. A vocês, povo de Deus. Vocês podem se desviar. Vocês podem amar o mundo mais do que o Senhor. Vocês podem viver para os seus interesses, para as suas paixões, para as suas vontades, mais do que para Deus. E ele diz: come, bebe, regala-te. E quantas vezes nós queremos fazer aquele fundo, aquele dinheiro guardado, aquela reserva de emergência, e dizemos que é de emergência, mas quando estamos diante dela, nós olhamos para nossas situações e dizemos: poxa, eu consegui. Meu braço é forte. A casa que eu tenho, eu conquistei. O carro que eu tenho, as coisas que eu fiz, a faculdade eu terminei porque eu me empenhei. Tudo está em torno de mim. E agora é o momento de eu descansar. Agora é o momento de eu aproveitar e desfrutar.
Isso é comum ouvir de pessoas que estão já quase no fim do seu ciclo de trabalho, as pessoas que estão próximas a se aposentar. Eu conheço alguns amigos de trabalho que o desejo deles é pararem de trabalhar. E agora aproveitar aquilo que eles conquistaram ao longo da vida. E de fato isso não é ruim. E de fato isso não é um problema. Jesus não está condenando que nós devemos desfrutar dos bens que temos. Jesus não está condenando isso. Jesus está alertando que isso não pode tomar os nossos corações. E as pessoas dizem, não, eu trabalhei durante anos, trabalhei durante décadas, se esforcei demais e agora é o momento de eu desfrutar desse esforço. Opa, agora é o momento de eu comer, de beber, de eu regalar-se, de eu viver uma vida como eu sonhei. Pois eu não preciso mais trabalhar como eu trabalhei antes. Eu não preciso mais se esforçar como eu me esforcei antes. E esse relato de Jesus se torna parecido conosco, com o nosso, pois Jesus fala desse homem. Ele colheu muito bem. E talvez esses bens durariam a vida inteira. Talvez o fruto dessa colheita fosse o fruto que ele necessitava. É a colheita dos sonhos. A colheita que eu nunca teria na vida. O dinheiro que eu nunca imaginei. Jesus providenciou. O próprio Deus fez com que a terra desse. E ele olhou para ele. E ele olhou para os seus bens. E disse, agora, eu conquistei tudo isso. E eu vou desfrutar. Eu vou se deleitar nisso. Eu vou esbanjá-lo. Eu vou demonstrar aos outros o que eu tenho. E esse foi o interesse também daquele jovem, que foi a Jesus pedindo, na verdade não sabemos se é jovem ou não, mas o homem que foi a Jesus pedindo a ele que ele julgasse a sua causa. Ele queria descanso, ele queria o dinheiro, ele queria prazer, ele queria se sentar e regalar-se, ele queria seus bens, e ele amava aquilo, ele amava aquilo. Ele não se esforçou coisa nenhuma para conquistar, porque era uma herança. O pai dele, ou o que estava antes dele, que conquistou, que lutou e que adquiriu aquela posse. Ele receberia gratuitamente. E ele achou justo, por si mesmo, querer mais do que era devido. Então vem, o próprio Deus, diante dessa parábola, responde àquele homem que quer comer, beber e regalar-se, que ele esqueceu do Senhor e esqueceu de considerar aquele Deus da providência que fez com que a plantação fosse eficiente, que fez com que os frutos fossem abundantes. Ele ouve do Senhor dizendo, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Porque talvez os seus esforços, a nossa dedicação, talvez esse período de aposentadoria tão sonhado, ele pode se dar no final da nossa vida. Ao mesmo tempo que eu vejo colegas de trabalho esperando a aposentadoria vir e que eles vão descansar e deleitar do seu trabalho ao longo do tempo, eu vejo pessoas que eu conheci, que eu tive contato, que quando chegou a aposentadoria eles faleceram. A esperança deles era aquilo. O desejo do coração deles era aquele descanso. E muitas vezes o desejo do nosso coração é as condições que vamos ter. E nós se esforçamos. Conquistamos a casa e ficamos felizes, pois o Senhor nos providenciou uma moradia. Só que não olhamos assim, conquistamos a moradia. Agora, nosso coração insaciável, que procura sempre o mais, nós queremos aquele carro que talvez não teríamos. E nós se esforçamos e dedicamos, trabalhamos e prestamos serviço extra, fazemos tudo o que é possível para que aquilo chegue a nós. Para que chegue em nós. Se esforçamos no nosso curso, na nossa faculdade, para que quando findarmos, nós escutamos muito. Quando a minha faculdade terminar, minha vida vai ser muito melhor do que ela é hoje. Quando eu conquistar aquele bem, minha vida vai ser muito melhor do que é hoje. Quando as coisas estiverem da maneira que eu quero, da maneira que eu imaginei, como eu planejei, a minha vida vai ser muito melhor do que como ela é hoje. E nós esquecemos que talvez o Senhor esteja tão perto de nós, que talvez nenhuma dessas coisas que nos planejamos, que estruturamos, que pensamos em nossa vida, ela venha acontecer. Aquele homem teve resultados, teve uma grande colheita. E a esperança dele era desfrutar dela e deleitar dela. Mas o próprio Deus diz, louco, esta noite, não ano que vem, não quando seus bens terminarem, não quando suas posses e os seus sonhos forem concluídos, essa noite pedirão a tua alma. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Talvez o seu sonho não chegue, nem o meu. E graças a Deus por isso.
Quando estamos diante de Deus e entendemos que Ele é o nosso Senhor e que Ele sustenta a nossa vida e que os planos do Senhor são melhores do que todos os nossos planos, nós ficamos em paz quando receberemos essa notícia. Aquele homem que é citado na parábola, e muitos de nós às vezes não ficam em paz em ouvir isso. Entram em desespero. Pois como assim eu não vou desfrutar daquilo que eu conquistei? Como assim eu não vou desfrutar do trabalho do meu braço? Como assim eu não vou ver os frutos do meu trabalho e não vou desfrutar dele? Talvez isso aconteça, talvez você não veja, talvez você não colhe os resultados. E eu gosto de lembrar disso, e isso me faz, cada vez, pela graça de Deus, ficar mais forte na confiança do Senhor, porque isso aconteceu com homens que serviram ao Senhor no passado. Os patriarcas, homens fiéis ao Senhor, eles não desfrutaram da promessa. Eles não conquistaram, não viram aquela terra que mana leite e mel. Mas pela promessa de Deus que foi dada a eles, eles desfrutaram dessa promessa futuramente. Eles viram com o seu povo desfrutar delas. E muitas das coisas que a gente faz, que a gente se empenha em trabalhar, que se esforça, não vai ser desfrutada por nós. Vai ser desfrutada por aqueles que vêm depois de nós. A herança ali que é questionada por aquele homem que vem a Jesus, foi um trabalho feito pelo seu pai, e foi desfrutada pelos filhos. E tudo que fazemos talvez sejam feitas para que os nossos filhos, ou que os que virão depois de nós, desfrutem. Os reformadores, quando se levantaram para que o povo de Deus, a igreja do Senhor se voltasse à palavra, eles não desfrutaram de todos os frutos da reforma. Eles não viram todo o trabalho deles, eles não viram os frutos do seu trabalho. Mas pela esperança que eles tinham na pregação do Evangelho, que a palavra de Deus vive e eficaz, ela seria pregada e anunciada, eles deleitaram e desfrutaram dessa herança que eles tanto se esforçaram para que o povo voltasse. O povo estava distante da palavra de Deus. E eles fizeram com todo o empenho, toda a força, fazer com que a palavra de Deus fosse conhecida. E aquelas pessoas que se esforçaram no passado, elas são marcos e nos fazem lembrar do que devemos viver, da maneira como devemos pregar a palavra e aquilo que é contra a palavra que deve ser combatido. Nosso trabalho talvez não seja visto a recompensa agora. E devemos se alegrar. Aquele homem não. É um desesperador essa notícia vir às nossas portas. Você que vai se aposentar, você que vai terminar a sua carga de trabalho, amanhã você não estará mais vivo. E no pensamento desse, ele fala, tudo o que eu fiz parece que foi em vão. Se vivermos uma vida para essa vida, para esse mundo, para os nossos prazeres, quando o portal da eternidade for aberto aos nossos olhos, nós vamos olhar para trás e dizer, poxa, tudo que eu fiz foi em vão. Todo o meu trabalho foi nulo, porque agora eu não desfruto, não deleito. Esse homem estava assim. Esse homem é chamado de louco. Esse homem, ele estava numa condição deplorável, mesmo com riquezas e bens incontáveis. Cuidado. Meus irmãos, cuidado. Você que me escuta, cuidado, pois você pode estar caminhando por esse caminho. E a palavra de Deus nos chama, venha. Tudo que vocês fizerem, faça para o Senhor. Isso é demais. Isso é glorioso demais. Porque fazendo para o Senhor, independente da paga, independente do resultado, o nome do Senhor deve ser glorificado. Esse é o seu objetivo. Esse é o meu objetivo. E este é o objetivo da igreja. Vamos trabalhar, vamos se esforçar, vamos estudar, vamos fazer tudo que estiver na nossa mão, com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, mas com foco em glorificar a Deus. Em fazer que o Senhor seja louvado em nossas atividades. Em fazer que o Senhor seja engrandecido em tudo que fizermos. Em fazer que o Senhor seja visto e não nós. E isso será o nosso tesouro. Isso será a nossa paga. Isso será o fruto do nosso trabalho. Saber que o Senhor está recebendo honra e glória. Sabendo que o Senhor está sendo magnificado através das nossas vidas, apesar de nós. Devemos reconhecer que o trabalho vem de Deus. E todo trabalho deve ser para a glória de Deus. Não somente o serviço do Senhor na igreja ou nas atividades que somos chamados pela graça de Deus, mas em tudo, devemos dar honra e glória ao Senhor. E devemos tomar cuidado, porque talvez tudo que fazemos, e tudo que pensamos, e tudo que administramos, seja para a nossa própria glória. E quando o Senhor bater em nossa porta e dizer, hoje é o seu dia,
Hoje é o dia da colheita, hoje é o dia do resultado, hoje é o dia de você partir. Você olhar para a sua vida e ser grato a Deus pela providência e o cuidado do Senhor. E reconhecer que tudo que recebemos, e muitas vezes tudo que recebemos pela graça de Deus não é muito, mas é aquilo que o Senhor preparou para nós, é tudo que deveríamos ter para o louvor do nome do Senhor. Nossa vida deve ser regada de contentamento e de gratidão, pois esse homem não teve contentamento e gratidão em momento nenhum. E quando veio o final da vida, ele não sabia o que fazer. Nós podemos ter a esperança e a gratidão e louvar ao Senhor pelas condições que temos hoje. Apesar de não ser a que nós queríamos, o Senhor tem nos sustentado em meio. É bom lembrarmos que o Senhor nos conduz. E quando o Senhor nos conduz para caminhos difíceis, nós temos a tendência de negligenciar isso. E se formos por caminhos difíceis ou caminhos mais tranquilos, ou se o Senhor nos fazer caminhar por qualquer caminho que Ele deseje, nós devemos louvar a Ele, engrandecer a Ele. Porque talvez essa noite pedirão a nossa alma. E se tivermos uma vida focada no Senhor, que foi feito tudo para a glória de Deus, esse será o dia mais feliz de nós. Esse será o dia mais desfrutante da nossa vida. Porque, de fato, todos os impedimentos que tivermos nessa vida, como o nosso pecado, como nossas paixões, contra o mundo, contra o diabo, eles serão eliminados. E nós poderemos desfrutar do Senhor plenamente, como jamais desfrutamos nesse mundo. Então, queridos, vivam uma vida para a eternidade. Vivam uma vida para a glorificação do nosso Deus, pois aqui é a eternidade. E o que fazemos aqui, se fazemos o que deveríamos fazer, continuaremos fazendo isso por toda a nossa eternidade. É conhecer a Deus, desfrutá-lo, deleitá-lo, amá-lo e servi-lo com gratidão. Nossa vida é isso, serviço ao Senhor. Nossa vida é isso, glória a Deus. Nossa vida é isso, louvor ao Senhor. E Jesus continua. Aqueles que guardam, que procuram seus bens e que se esforçam e que vivem uma vida para si mesmo, procurando tesouros nessa terra, diz assim que é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o comportamento deles. Mas aquele que é rico para com Deus é alegria, paz, gozo e deleite, apesar das situações. Se você esteve aqui na terça-feira, na nossa reunião de oração, eu meio que gosto de fazer com que as coisas continuem, né? Eu tenho o costume de fazer com que as coisas tenham um andamento. E a reunião de oração, eu iniciei ela com o objetivo de nós louvarmos a Deus e engrandecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Chegamos ao meio do ano e muitas vezes no meio do ano é que nós esquecemos das coisas que o Senhor fez e nos sustentou até o momento. E talvez não temos um olhar de gratidão. Às vezes olhamos com insegurança, tristeza e desconforto. Mas o Senhor sustentou o seu povo até aqui. E se você esteve aqui no culto dos jovens, infelizmente não teve muitas pessoas ontem aqui, boa parte delas, a maioria eram os jovens, você poderia ver que nós temos uma luta contra o nosso inimigo, nossa carne, o nosso mundo. E essa luta só é vencida através da palavra de Deus. E tudo isso eu estava dizendo com o objetivo de finalizar hoje. Nós temos lutas, temos dificuldades, caminhamos na nossa vida. Muitas vezes estamos desanimados e sobrecarregados, mas devemos lembrar a quem servimos e quem é o nosso Deus e quem é o nosso Senhor. Pois o dia a dia, a luta diária, as frustrações da vida, o desânimo faz com que esquecemos quem é o nosso Deus. E como foi dito aqui, lido aqui, em Jeremias 17, o nosso coração ele é enganoso. Nosso coração é enganoso e corrupto, mais do que todas as coisas. E talvez os nossos corações olhem para tudo isso que o Senhor fez e reclame e murmure. Mas que hoje possa vir em nossos corações um brado de vitória, pois Deus nos fez rico para Ele. E não importa qualquer bem que tenhamos. Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça que os nossos olhos olhem de fato para a riqueza que temos. E que possamos, assim como Jesus ensina naquela parábola, que um homem que procurava pérolas
Ele encontrou uma das mais preciosas e vendeu tudo que tinha. Tudo que tinha e se entregou para comprar aquela. Assim que deve ser o Senhor. Assim que deve ser o reino de Deus para nós. Nós devemos deixar tudo. Nós devemos abandonar tudo. Nós devemos viver tudo para a glória de Deus. E não para a nossa glória. Não para o nosso louvor. Porque esse dia virá. Esse dia soará aos nossos ouvidos. Quer demore muito, quer não. Quer seja cedo, quer seja tarde. Um dia nos encontraremos no fim da vida. E o que teremos a apresentar diante do nosso Deus? Deus tenha misericórdia de nós. E assim diz o texto. Mas Deus lhe disse: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, e para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém.